muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo nos abençoe de uma forma toda especial. Nesta manhã fria, está 13 graus aqui em Valparaíso, bem friozinho. Eu quero estar falando sobre Deus nunca nos abandona. Uma das maiores dores do ser humano é sentir-se sozinho. Em momentos de sofrimento, de perdas, de batalhas espirituais, muitos chegam a pensar que Deus os esqueceu. Contudo, o que a Bíblia nos revela é uma verdade muito profunda, uma verdade muito poderosa, que Deus jamais abandona aqueles que pertencem a Ele. Ainda que existam momentos de silêncio, momentos de provas e uma aparente ausência, porém a presença de Deus continua nos sustentando, continua nos dando força, nos fortalecendo, nos conduzindo a algo bem melhor, a algo nobre. O Senhor não promete, na realidade, a ausência de lutas, mas Ele promete sua presença em meio às dificuldades, em meio às batalhas. Deus é fiel em sua presença. Não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus capítulo 3, versículo 5. A fidelidade de Deus não depende das circunstâncias, mas quando o homem fraqueja, Deus permanece fiel. Muitas vezes as pessoas nos deixam, os amigos se afastam, desaparecem, portas se fecham e ficamos muitas vezes num beco sem saída pensando: tudo acabou, estou sozinho, agora não tem mais jeito. Mas Deus permanece. O abandono humano nunca significa abandono divino. O silêncio de Deus não é ausência. Há momentos em que Deus parece silencioso, porém, silêncio não significa distância. Jó, ele perdeu bens, ele perdeu amigos, ele perdeu tudo. Perdeu a família, perdeu até mesmo a saúde. Mas Deus nunca o abandonou. Mesmo sem entender o processo, Deus estava trabalhando em sua história. Deus pode estar em silêncio, mas Ele continua presente. Nós é que não compreendemos. A nossa mentalidade humana, ela não pode captar, não pode entender esse processo. Deus está conosco nas tempestades. A Bíblia diz em Isaías 43:2, quando passares pelas águas, estarei contigo. Isso significa o quê? Significa dificuldades, mas que a presença de Deus é uma constante em nossas vidas. Eu estarei com você. Isso revela que a presença de Deus não elimina todas as lutas. A própria Bíblia diz: no mundo tereis aflições, porém tenham um bom ânimo. O Senhor nos garante a sustentação durante as provas, durante as dificuldades. Nós vamos enfrentando situações adversas, mas vamos compreendendo o grande amor de Deus. Jesus, na realidade, ele entende a dor humana. Ele conhece o sofrimento porque ele se esvaziou e ele viveu na terra. Ele viveu as experiências humanas, viveu o sofrimento, viveu a rejeição, enfrentou a dor, o próprio abandono humano. E também, no caso, na cruz, Jesus experimentou uma profunda aflição, mostrando que Deus compreende a dor do ser humano. Deus compreende as nossas dores, Deus compreende as nossas batalhas, Ele compreende as nossas dificuldades. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Portanto, ninguém sofre sozinho, porque Deus está aí presente nas batalhas. E temos também o Espírito Santo como nosso Consolador. Jesus prometeu enviar o seu Espírito, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então observem, queridos, o Espírito Santo, ele nos fortalece, ele nos consola,
Ele nos guia, Ele nos sustenta, mesmo quando ninguém entende a nossa dor, entende o nosso problema. O Espírito Santo está ali nos orientando, nos guiando, formando o nosso caráter, porque as provas, elas formam o nosso caráter, me compreendem? O abandono aparente produz crescimento. Muitas vezes os períodos mais difíceis fazem com que nós tenhamos uma fé amadurecida, o fortalecimento do nosso caráter e essa aproximação do homem, né? Aproxima o homem de Deus. José do Egito, ele foi vendido, ele foi caluniado, maltratado, mas a Bíblia diz que em todos os momentos Deus era com ele, Deus era com José. Davi também a mesma coisa. Elias lá na caverna, escondido na caverna, mas nós entendemos que Deus estava em cada processo, Deus estava em cada situação. O vale não é o fim, é o lugar de preparação. Quantas vezes nós passamos pelo vale, mas é no vale que Deus está conosco. No vale, vejam bem, o vale é o lugar de preparação. Preparação para que nós possamos entender que Deus, na realidade, nunca vai nos abandonar. Os vales da vida nunca são confortáveis. Na realidade, são lugares de silêncio, são lugares de dor, são lugares de espera, de confronto interior, e ninguém deseja permanecer no vale. Espiritualmente, é justamente ali que Deus está realizando algumas das maiores transformações do ser humano. O vale não é o fim da caminhada, é o lugar de processo, é o lugar de prova, é o lugar de preparação. E ao longo das Escrituras, muitos homens de Deus passaram pelo vale. Davi, ele enfrentou o vale antes do trono. Então, nesse período, o que houve na vida de Davi? Muitas provas, muitas injustiças, muitas coisas, porém Davi estava sendo preparado. José passou pela prisão antes do governo. Vejam todo aquele processo que passou José. Deus estava trabalhando para que ele pudesse assumir uma grande liderança. Elias atravessou o deserto antes da renovação. Jesus, ele enfrentou o sofrimento antes da glória da ressurreição. Isso revela um grande processo espiritual ou um princípio espiritual muito forte. Deus prepara no escondido aqueles que ele usará em público. E o que é que o vale produz? O vale revela quem realmente nós somos. No vale, as máscaras caem, o orgulho é confrontado e a dependência de Deus aumenta, porque nós precisamos confiar completamente no Senhor, completamente em Deus. O homem descobre suas limitações e aprende que não consegue vencer sozinho. O vale aprofunda a intimidade com Deus, há orações que só nascem na dor, que só nascem na prova, só nascem no sofrimento. Vocês me entenderam? Um bom dia para todos vocês que estão aí entrando. Tem 168 coraçõezinhos aí, 168. E muitas vezes é no vale que o homem aprende a ouvir a Deus. E a fé amadurece. O coração se quebranta. O vale ensina aquilo que a abundância muitas vezes esconde. O vale fortalece o nosso caráter, mas nós não estamos sozinhos neste vale. Deus não está apenas preocupado com o destino, ele se importa com quem o homem está se tornando no processo. Antes de entregar grandes responsabilidades, Deus trabalha humildade, Deus trabalha perseverança, trabalha fidelidade. E o vale prepara para o propósito. O sofrimento não é inútil quando Deus está trabalhando. Ele está presente. Aquilo que hoje parece dor, amanhã vai se tornar o quê? Um testemunho, vai se tornar uma grande experiência, um instrumento para ajudar outras pessoas. O vale prepara o homem para aquilo que ele ainda não conseguiu compreender.
E aqui eu tenho uma boa notícia: o vale não é abandono. Muitos confundem vale com a ausência de Deus. Mas a Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, versículo 4. Deus não nos abandona no vale. Ele sustenta, ele molda, ele fortalece. O vale não é um lugar de destruição para quem anda com Deus. É uma escola espiritual. É um lugar de crescimento, de amadurecimento. É tempo de preparação. E quem suporta o processo do vale sai mais forte, mais consciente e mais preparado para viver o propósito de Deus. O vale não é onde Deus te esqueceu, é onde Ele está te preparando. Portanto, meu lindo, minha linda, não sinta-se esquecido pelo Senhor, não sinta-se abandonado pelo Senhor, porque Deus está fazendo o quê? Está nos fortalecendo. Esse abandono, muitas vezes aparente, que pensamos que Deus está ausente, muitas vezes os períodos mais difíceis, na realidade, é para o nosso crescimento espiritual, para o fortalecimento do nosso caráter, para nos aproximar de Deus. E Deus permanece mesmo quando o homem falha. A graça de Deus é maior que as nossas limitações. Quando o homem cai, quando o homem fraqueja, quando o homem se sente indigno, Deus continua chamando ao arrependimento e à ressurreição, ou seja, e à restauração. O amor de Deus não é sustentado pela perfeição humana. E Deus nunca abandona os seus filhos. Fique bem certo disso. Pode haver silêncio, pode haver provações, pode haver lágrimas, pode haver noites escuras, mas a presença de Deus ela continua firme. O homem pode até não compreender, e nós não compreendemos o processo, mas Deus continua escrevendo a história. Quando tudo parece vazio, Deus continua presente nos bastidores da nossa dor. Isso é muito interessante, isso é muito especial, e a presença de Deus no meio da luta, ela é muito forte. A presença de Deus no meio da tempestade. Vejam bem isso, que o Senhor está nos ensinando, nos mostrando. As tempestades da vida, elas chegam sem avisar. E há momentos em que o homem enfrenta essas dores, essas perdas emocionais, essas crises, essas batalhas espirituais e situações que parecem maiores que a nossa própria força. E onde está Deus nesse momento? A Bíblia revela uma verdade preciosa. Deus nunca abandona os seus filhos no meio da tormenta, no meio da dor, no meio da tempestade. Muitas vezes é justamente ali que nós sentimos a manifestação e a presença do Senhor. E a tempestade não significa a ausência de Deus. Muitos acreditam que se Deus está presente, não haverá lutas. Mas Jesus nunca prometeu realmente a ausência de tempestades. Ele prometeu a sua presença. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. E a tempestade não anula a presença de Deus. Ela não cancela o propósito. Não significa abandono. Jesus estava no barco. Nós vemos em Marcos, no capítulo 4, versículo 35 ao 41. Os discípulos enfrentaram uma grande tempestade. Enquanto Jesus estava no barco, o vento soprava, as ondas batiam forte e tudo parecia perdido. E o mais impressionante, Jesus estava presente o tempo todo. Mas quando parecia silêncio, mesmo quando parecia silêncio, ele continua no controle. A tempestade, ela revela o nível da nossa fé. É fácil confiar quando tudo está bem, mas é na tempestade que a nossa fé é provada. Saiba disso. Deus permite certas situações para amadurecer a nossa fé, para fortalecer o nosso caráter, para ensinar dependência espiritual. As tempestades não vêm apenas para destruir, muitas vezes ela vem para
para revelar. Deus sustenta no meio do caos. Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Observe, Deus não disse se passares, ele disse quando passares. Isso mostra, as lutas fazem parte da caminhada, mas a presença de Deus garante sustentação. A tempestade tem tempo determinado, nenhuma tempestade dura para sempre. O mesmo Deus que permite a prova, ele estabelece um limite, ele estabelece um tempo. O salmista, ele disse, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. E sustenta durante o processo, traz livramento no tempo certo. O vale, ele é passageiro, para quem continua caminhando com Deus. E a presença de Deus, querido, traz paz. O maior milagre nem sempre é o fim imediato da tempestade. Às vezes, o maior milagre é permanecer firme, confiando no Senhor. O salmista disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ter paz em meio à adversidade, ter paz em meio ao caos. Continuar acreditando quando tudo parece o contrário. A presença de Deus não elimina apenas o medo, fortalece o nosso coração. Amém? E nós vamos terminando aqui. A tempestade pode ser intensa, mas nunca maior que Deus. Quando o homem entende que Deus está presente, ele aprende que o vento pode soprar, as ondas podem se levantar, mas o barco não afunda enquanto Jesus estiver presente. As tempestades mostram a força do vento, mas a presença de Deus revela quem realmente está no controle. Portanto, nesta manhã, não sinta-se abandonado, não sinta-se sozinho, porque Deus está presente. E louvado seja o nome do Senhor, que Deus, ele não nos abandona de forma alguma. E concluindo aqui, vejamos, pois, que ao concluir esta palavra, compreendemos que a fidelidade de Deus não depende das circunstâncias humanas, mas da perfeição do seu caráter. Em toda a narrativa bíblica, percebe-se que homens e mulheres enfrentaram vales, enfrentaram desertos, enfrentaram perseguições, dores e tempestades, porém jamais caminharam sozinhos. A presença de Deus permaneceu constante, mesmo nos momentos em que tudo parecia perdido. O silêncio de Deus nunca significou abandono. Muitas vezes, enquanto o homem chorava, sem entender o processo, Deus estava trabalhando no invisível, fortalecendo a fé, mostrando realmente a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia, moldando o nosso caráter, preparando-nos para um propósito maior. E assim aconteceu com Jó, com José, com Elias e tantos outros que descobriram que o Senhor continua presente mesmo em meio às crises mais profundas. E além disso, a revelação bíblica demonstra que Deus não apenas acompanha seu povo, mas sustenta, consola, renova as forças daqueles que confiam nele. Sua presença transforma o vale em escola, a dor em aprendizado e a tempestade em testemunho. Portanto, o cristão deve descansar na certeza de que nunca está sozinho. Ainda que existam dias escuros, batalhas intensas e momentos de fraquezas, Deus continua sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia ou nas angústias e nas tribulações. Conclui-se que a maior segurança do homem não está na ausência de problemas, mas na certeza da presença constante de Deus em todos os momentos das nossas batalhas. Quando tudo parece demorar, Deus continua sustentando aquilo que suas mãos prometeram não abandonar.
Amém? Pai amado, Pai querido, Pai santo, louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Santo é o Senhor, exaltado seja Deus. O Senhor nunca nos abandona e nós louvamos, nós agradecemos, nós exaltamos o Teu nome nesta manhã, a Tua presença em nossos corações, a Tua presença em nossas vidas, de uma forma toda especial, continua nos moldando, continua nos ensinando, continua, Deus, mostrando a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua fidelidade. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua presença, muito obrigado pelo Teu Espírito, nos conduzindo a uma vida de triunfo, a uma vida de restauração, a uma vida de propósito. Que nesta manhã, Senhor, o meu amigo, a minha amiga que entrou aí nesta live, que está passando por um momento de prova, por uma tempestade, por uma dificuldade, que o Senhor possa estar abençoando essas vidas de uma forma toda especial, Senhor, e que ela possa entender que o Teu amor, que a Tua misericórdia, ela é muito grande para nos sustentar e nos abençoar. Eu faço esta oração em nome de Jesus. Amém.